Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É difícil definir algo que seja mais necessário no mundo em que nós vivemos do que a paciência. Paciência é necessária, mas é muito difícil. Paciência é a luz dos sábios. A paciência é o alimento dos anjos. Só com a paciência chegaremos a algum lugar. Mas esta paciência é um exercício de todos os dias. Nós acordamos, abrimos os olhos, fazemos as nossas orações e já começa o exercício da paciência. Um espírito amigo no Havre, França, em 1862, nos diz que não devemos ter aflição quando sofrer, mas temos que bendizer a Deus que nos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. No sentido de quê? De que temos que exercitar a paciência para enfrentarmos as dores, as aflições, todas aquelas dificuldades advindas da nossa vida, daquilo que nós produzimos como problemas, daquilo que nós herdamos do nosso passado como sendo problemas e que temos que resolver. Sede pacientes, porque a paciência é uma caridade. Esta é uma das definições talvez mais fantásticas, mais bem colocadas sobre a paciência. Ela é uma caridade. Nós devemos aplicar esta caridade ensinada por Jesus e enviada por Deus para nós, que somos ainda crianças no entendimento espiritual, que não conseguimos lidar 100% com os nossos problemas íntimos. Nós precisamos desta caridade que é a paciência. Devemos perdoar, perdoar, perdoar e perdoar. Aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos, colocando à prova a nossa paciência. Então, quando alguém estiver fazendo você sofrer, lhe tirar do sério, como costumamos dizer, pense nisso. Aquela pessoa é uma instrutora colocada ali por Deus no seu caminho. A vida é difícil, sabemos, constituindo-se de 1000 agulhadas. Porque todos os dias nós temos ali um probleminha, uma agulhada, alguém que nos diz algo, uma ofensa, qualquer coisa que queríamos que tivesse uma direção e teve uma direção contrária, e que acaba por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos. Olha só o que nos diz esse espírito amigo. É necessário olhar para os deveres que nos são impostos. Então não são deveres que nós devemos cuidar, exercitar, não, nos são impostos. Impostos por quem? Pela própria espiritualidade que controla os nossos passos e que nas horas em que estão programados as nossas expiações, elas chegam. E nós precisamos pedir para nós mesmos paciência e resignação. E este fardo dessas dificuldades fica mais leve quando olhamos para o alto, quando nós subimos, como diz o Evangelho, um degrau acima das lamúrias, dos problemas, destes dias infelizes que se apresentam. É muito melhor olhar para o alto do que curvar a cabeça para baixo. Cristo é o nosso modelo. Nós sabemos que Cristo é o nosso modelo. E devemos ter coragem para segui-lo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E nada tinha do que se acusar.
Então, quando sofrermos ou quando tivermos que exercitar a paciência, vamos pensar em Jesus. A paciência que ele teve com todas as dificuldades daquela época, um espírito puro, o espírito mais puro que colocou aqui os pés nesse planeta, ensinava, caminhava a pé, para lá, para cá, era calor, era frio, não tinham alimentação correta, não faziam absolutamente nada que fosse rotina. E ele passou os seus 33 anos ensinando, orientando, mostrando, colocando amor nas suas palavras, orientação que Deus solicitou a ele. Ele não tinha absolutamente nada que tivesse que se acusar, enquanto nós temos um passado para espiar, nas faltas que teremos que considerar. Então, devemos nos fortalecer para o futuro, sendo pacientes, cristãos, e isto resume tudo. Tenhamos fé e vamos em frente. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre este texto da paciência, pequenino, mas muito importante no Evangelho, de um espírito amigo. Muito obrigado a todos.